Gente, olha que interessante, né? Eu estava terminando o poema, faltava um verso. Aí acabou o espaço aqui do telefone para vocês terem noção de que gravar vídeos é uma tarefa complexa, né? Então eu vou retomar aqui, né? Só para a gente não perder o fio da meada. Perdi até a emoção, né? Eu estava emocionado aqui. Vamos ver se eu consigo retomar a última estrofe. Mas quando preludia a ave da aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Então aqui neste poema a gente percebe um monte de elementos que remetem à questão, né, da segunda geração, a temática em si, de que estamos a tratar, né? Bom, a gente pode perceber aqui nesta última estrofe, por exemplo, a estrofe cortada, a gente pode perceber que o poeta está morto, enterrado em comunhão com a natureza, em comunhão com algo que ele pressupõe que é maior, que é algo que não o abandonará, que lhe fará companhia. Então, assim, aqui a gente percebe também a questão do amor que não se concretizou. A única coisa boa da passagem dele pela terra foi o amor. Se viveu, foi por ti. E de esperança de na vida gozar de teus amores, mas isso não aconteceu. Eu deixo a vida como deixo o tédio, olha o escapismo. Então são vários elementos. A morte, ela pode ser encarada como uma espécie de amiga acolhedora, por incrível que pareça. Isso para o poeta ultra-romântico. Ela acaba com o corpo doente, ela acaba com o sofrimento e ela dá um fim para a alma inútil. Isso segundo a visão dos ultrarromânticos. Eu confesso a vocês que eu fico muito desconfortável de tratar deste tema num momento tão cabuloso da nossa história mundial, não é verdade? Essa coisa do coronavírus, realmente falar de morte nesse momento é de certo modo terrível, mas vamos tocando o barco aqui no sentido de que a literatura ela pode até suavizar um pouco essa percepção da morte como algo tão cruel assim. A morte aqui seria algo de redenção. Mas estamos com um olhar crítico aqui, não é mesmo, pessoal? Estamos com um olhar crítico aqui. Enfim, é sempre perigoso tratar de temas assim, né? Enfim, vamos prosseguir aqui com a reflexão atenta. O que é a morte aqui para o poeta ultrarromântico? A morte é a libertação e a possibilidade de concretização de tudo aquilo que ele não conseguiu aqui por impedimentos dos mais escabrosos. O amor, na visão dos ultrarromânticos, só se concretizaria de verdade no plano do sublime. Porque aqui na Terra, a questão sexual macularia a beleza do amor. Aqui no poema do Alves de Azevedo a gente percebe isso.
enfim. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Tem um outro poema dele, que eu também compartilhei com vocês, que é o Pálida Imagem. Pálida Imagem, está compartilhado ali com vocês. Se der tempo, a gente vai ler. No Pálida Imagem, a gente percebe isso mais ainda, né? Então, o que eu gostaria de evidenciar com vocês? Então, são essas questões, né? O amor não correspondido, por exemplo, isso também poderia acontecer muito, como acontece, é fonte de um sofrimento insuportável. E para o poeta ultrarromântico nem se fala, né? E essa morte, ela também faz cessar uma outra fonte de aflição, que são os impulsos sexuais, como eu estou falando para vocês, né? Enfim, vamos ler aqui mais um poema, então, que é o Pálida Imagem, só para a gente poder ter um pouco mais de condição de pensar a respeito às temáticas, né? Vamos lá. Pálida Imagem. No delírio da ardente mocidade, por tua imagem pálida vivi. A flor de coração do amor dos anjos orvalheia por ti. O expirar de teu canto lamentoso sobre teus lábios que o pavor cobria, minhas noites de lágrimas ardentes e de sonhos enchia. Foi por ti que eu pensei que a vida inteira não valia uma lágrima sequer, senão um beijo trêmulo de noite, num olhar de mulher. Se a vida é lírio que a paixão desflora, meu lírio virginal eu conservei. Somente no passado tive sonhos, e outrora nunca amei. Foi por ti que na ardente mocidade, por uma imagem pálida vivi, e a flor do coração, no amor dos anjos, orvalhei, só por ti. Olha que bonito. Esse é lindo, né? Então, na quarta estrofe aí, né? Na quarta estrofe que eu li, né? Porque ele é um pouco grandinho, eu acho. Eu acho não, ele é um pouco maior do que 5 estrofes, né? Então, se na vida é lírio que a paixão desflora, então vejam vocês, a solução é fugir do amor. É manter-se virgem, é não concretizar o amor. A solução do Álvares de Azevedo e da turma dele. Somente em sonho os amantes podem se tocar. Reparem bem ali no poema, segundo foi lido, né? Então existe uma tensão erótica aqui incrível, né? Tocar ou não tocar a amada. Essa tensão erótica também conferiu, digamos assim, uma popularidade ao Álvares de Azevedo. Essa característica contraditória, né? Ao mesmo tempo em que ele prega essa coisa do amor que não se realiza carnalmente, ele elabora os seus poemas com imagens que remetem a essa questão do erotismo. A gente percebe que tem muito seio ali sendo mencionado, tem essa coisa de veias, a pele muito branca da mulher, a mulher quase que numa condição cadavérica até, né? Enfim,
Mas a segunda geração, ela não tinha só essa pulsação de morte e erotismo, não. A gente tem o Casimiro de Abreu, que eu coloquei ali um poema do Casimiro de Abreu que é muito bonito, que é muito celebrado, né? E que tem assim uma temática muito interessante também, que remete ao passado. É como se o passado, né, os belos dias de uma infância perdida, é como se esse passado conferisse leveza e suavidade a uma vida tão trágica, tão pesada, tão... Enfim, vamos tentar ler pelo menos uma estrofe aqui, homenageando o Casimiro de Abreu, né? Porque é aquele tal negócio, todas as imagens associadas à infância normalmente são positivas, né? É um passado que a gente carrega dentro de nós, é aquele menino que eu carrego, o menino que eu fui eu carrego dentro de mim. Então assim, aí a gente se depara, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então é uma questão, é bonito, tem uma musicalidade, né? Então a gente pode pensar também nessa coisa do amor também, o amor assim muito ingênuo, né? Aquele amor da mocidade, aqueles passeios nos jardins com aquelas moças puras, etc. Enfim, o Casimiro de Abreu ele tem essa coisa da leveza e da suavidade que eu acho muito interessante, e ele também tem essa coisa do ritmo. E ele tem um poema que eu acho muito legal, é um poema que eu também compartilhei com vocês aí, que se chama A Valsa. Vejam bem, eu mencionei essa questão de um apogeu dos saraus, dos bailes, né? E o que acontece nesses lugares? A música rola solta, né? Então a valsa, uma música tradicional, ocidental, né? que representava muito a burguesia, o ideal de civilidade. Então a valsa ela é muito colocada nessas circunstâncias. Ele faz um poema intitulado A Valsa, que é um poema que tem um ritmo muito semelhante ao da valsa, né? Deixa eu ver aqui. Pegaram? Ó. Então, olha só. Parece que tem um ritmo binário, um passo binário coordenando essa grande dança. Ele, no poema, ele fala, né? Tu ontem na dança que cansa voava, com as faces em rosas formosas, de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Olha que bonito, eu acho isso tão bonito. O Casimiro de Abreu é um poeta muito interessante aqui da nossa segunda geração, não é verdade? Então, além do Casimiro de Abreu e do Álvares de Azevedo, nós temos também o Fagundes Varela, que é a poesia de transição, porque ele toca em alguns temas voltados para uma certa inadaptação social, né? E ele também compôs alguns poemas sobre a escravidão, sobre a injustiça.
Então já é uma porta entreaberta para o Castro Alves chegar, né, com toda a sua força. É aquilo que eu já falei. Só uma questão que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte: o Alves de Azevedo, ele morreu muito jovem. E ele publicou 2 livros, Lira dos 20 anos e Noite na Taverna. Então gostaria que vocês guardassem Lira dos 20 anos, que é um livro de poemas, e Noite na Taverna, que é um livro, digamos assim, de histórias misteriosas, histórias de cunho fantasmagórico, muito ao estilo até, a gente pode dizer isso, o Edgar Allan Poe, né? Não que ele teve influência do Poe, não é nada disso, mas ele tinha essa questão com o mistério, com aquilo que estava oculto, e é uma questão que mais tarde influenciaria toda a geração simbolista, enfim. Então, pessoal, é isso. Eu não vou ler nada do Fagundes Varela, porque eu não preparei mesmo. Enfim, eu posso até tentar organizar isso depois, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado aí do que a gente tentou apresentar. É muita coisa, sabe? É difícil a gente resumir em 2 vídeos de 20 minutos e tal. É difícil a gente resumir toda uma geração de poesia, mas eu acho que, de certa maneira, eu consegui. Então, que vocês fiquem com isso na mente, né? Essa coisa da poesia arrebatada, a idealização, a paixão, a morte, a natureza, né? Essa natureza tempestuosa, somente pelo sonho que a coisa poderia assumir um tom mais positivo, né? A morte, ela poderia ser uma solução, essa coisa do escapismo. A gente pode até pensar nos sofrimentos do jovem Werther, lá do Goethe, né? O Goethe, inclusive, era uma leitura do Álvares de Azevedo, ele gostava do Goethe pra caramba. Então, assim, é isso. Então, amanhã eu gravarei um vídeo falando sobre o Cantigas de Esponsais, do Machado. Então, esse vídeo é aquela questão, não teremos o Google Classroom, até porque amanhã é feriado, não é verdade? Eu vou trabalhar um pouquinho porque eu gosto e é uma temática que eu adoro. Então, nós teremos agora um intervalo, que eu não sei como é que vai ser, não sei se quando a gente retornaremos presencialmente, não sei, porque a barra está pesando demais, né? Estamos vivendo tempos bem complexos, né, minha gente? Então, é aquilo, que vocês se cuidem, tá? Que vocês lavem as mãos, que vocês continuem se prevenindo contra essa doença maluca, né? Enfim, que a gente consiga atravessar isso da melhor maneira possível. Tá bom? Então deixa eu ver se eu toco alguma coisinha para vocês aqui, né? Só para encerrar o vídeo musicalmente. Então vamos lá.
Tchau, gente. Até a próxima.